E não é que o Cruzeiro trocou de técnico de novo? E aí, futeboleiro, beleza? E aí, cruzeirense? Tá mais tranquilo agora com a chegada do Mano Menezes, a demissão do Paulo Bento? Vamos discutir tudo aqui hoje em 3 tópicos. Eu vou ser bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. São 3 tópicos diferentes. O primeiro é sobre o trabalho do Paulo Bento, o segundo sobre essa contratação do Mano Menezes, o que esperar disso, e o terceiro sobre o desempenho da diretoria, né? Durante todo esse processo, desde que o Mano Menezes foi embora do ano passado. Então vamos lá, vamos começar primeiro com o desempenho do Paulo Bento. O português, ele chegou no olho do furacão, né, no Brasil. O cara que não está acostumado a nada, não é só o estrangeiro, o cara que vem de fora do país, mas é o cara que vem de fora do continente, que nunca trabalhou aqui, não sabia como as coisas funcionavam e não teve tempo nenhum para descobrir. Ele foi colocado logo no olho do furacão, com partidas às quartas e domingo, tendo que arrumar a equipe, recebendo reforços um em cima do outro e tendo que conseguir os resultados, né? Então, nesse cenário todo, analisar profundamente o trabalho do Paulo Bento é muito difícil, porque se tem uma coisa que ele precisava para efetuar o seu melhor trabalho, era de tempo, e tempo este que não foi lhe dado. Então é muito difícil. O que dá para analisar pelos poucos jogos que eu vi é que faltou um pouquinho de sorte, inclusive, para o Paulo Bento, porque em muitas partidas que o Cruzeiro perdeu, principalmente no estádio do Mineirão, a grande maioria das partidas que eu assisti, o Cruzeiro foi melhor que os seus adversários, que eram necessariamente cirúrgicos ao fazer os gols, os goleiros adversários brilhavam, o seu ataque, ao contrário, faltava pontaria, mas você via um Cruzeiro que queria atacar, um Cruzeiro que queria jogar e que jogava teoricamente bem. O que o Paulo Bento não conseguiu fazer foi montar um time ideal, também com essa filosofia que ele traz da Europa, de muita troca, muito rodízio de jogador, esses reforços, ele ganhando eles ao longo do campeonato. E com tudo isso, eu acho que faltou no sistema de jogo um pouco mais de solidez defensiva. E com isso, o Cruzeiro sofreu um pouco e tomou muitos gols, não conseguiu ganhar a maioria dos jogos, está hoje na zona do rebaixamento e que culminou na demissão do Paulo Bento, né? Em contrapartida, a contratação do Mano Menezes ela é boa, porque o Mano Menezes, diferentemente do Paulo Bento, ele conhece muito bem o ambiente, conhece os jogadores que estavam lá desde o ano passado e as contratações, porque são jogadores conhecidos. E se tem uma qualidade no trabalho do Mano Menezes, algo que você possa tirar da figura do Mano Menezes como técnico, é muito o fato dele extrair um bom sistema defensivo das equipes que ele comanda. Ele consegue, geralmente quando ele chega num clube, a primeira medida que ele toma é conseguir consertar aí esse sistema defensivo, melhorar esse sistema defensivo. Se você pegar todos os grandes trabalhos do Mano Menezes, você vai ver que os times dele são times que tomam muito poucos gols, né? Então é justamente o que o Cruzeiro precisa agora. Eu não tenho a menor dúvida que o Cruzeiro vá subir de patamar, vá jogar melhor na mão do Mano Menezes. Agora, com relação à diretoria, se a gente for fazer um retrospecto aqui, o Cruzeiro perdeu o Mano Menezes no final do ano passado para a China, não podia concorrer, e nesse ponto a diretoria não tem culpa alguma. Mas aí a diretoria toma uma decisão no mínimo contestável, que é manter o David, que a gente fez um vídeo inclusive falando disso aqui, quando a diretoria do Cruzeiro o efetivou. E o David, como seu primeiro trabalho como profissional, a coisa que ele também deveria ter para desenvolver esse trabalho é tempo. Tempo este que também não foi lhe dado quando ele foi eliminado precocemente do Campeonato Mineiro. Mas ainda assim, você podia discutir ali a maneira como o Cruzeiro jogava, mas o aproveitamento do David é mais 70%, é um aproveitamento muito bom. E a diretoria rechaçou a sua própria escolha que tinha feito no começo do campeonato ao mandar o David embora e ficou ali muito tempo sem decidir quem seria o seu próximo técnico, né? Até que surpreendeu escolhendo o Paulo Bento. Ora, se era para escolher o Paulo Bento, por que não trouxe o Paulo Bento no início do ano? Porque o Paulo Bento teria mais tempo para, na pré-temporada, conhecer os jogadores, montar um time, pedir contratações ideais, usar o Campeonato Mineiro como laboratório para o Campeonato Brasileiro. Então ele chegou ali muito no olho do furacão, não teve tempo de fazer absolutamente nada, e agora obviamente vai ter muita gente que vai criticar o Paulo Bento falando que ele é um péssimo técnico, e ele não é. E outro ponto que a gente tem que falar
é que, diferentemente do que a gente apontou também no vídeo que a gente gravou a respeito da contratação do Paulo Bento na época, os jogadores não boicotaram o trabalho, os jogadores gostavam do estilo de trabalho do Paulo Bento e não foi por causa disso que ele caiu. Mas aí a diretoria também se viu ali, né, à mercê, porque o time na zona do rebaixamento não conseguia os resultados, acabou demitindo o técnico português e, mais do que isso, contratou o Mano Menezes a peso de ouro. O técnico vai ganhar, pelo menos o que dizem aí, R$500 mil por mês e ainda vai ter que manter a comissão técnica do Paulo Bento. Vai continuar pagando a comissão técnica do Paulo Bento simultaneamente. Segundo o blog do Mauro César Pereira, aí, são R$1 milhão por mês só em dividendos com comissões técnicas, o que é um absurdo. O Cruzeiro já tem uma das folhas salariais mais caras do país. E essa diretoria, conforme vai se passando o tempo, os erros vão se repetindo, se mostra totalmente incompetente. Enquanto eles vão demitindo os treinadores, eles não veem que são eles mesmos que têm que se demitir. Não tem condição de um clube com o tamanho do Cruzeiro, com a história do Cruzeiro, com o número de torcedores que esse time tem, ser presidido, dirigido por uma diretoria tão amadora como essa. Essa é a maior crítica que eu faço. Eu não tenho dúvida agora que o Mano Menezes vai melhor. Acho que brigar por Libertadores é muito difícil porque o Cruzeiro tem muitos poucos pontos na tabela e até o final do primeiro turno, que são 3 rodadas, o Cruzeiro sai 2 vezes para pegar Santos na Vila e Corinthians em Itaquera, 2 jogos dificílimos. Então vai ter que perder pouquíssimos pontos para poder brigar por Libertadores, não acredito, mas mesmo que venha se classificar, a diretoria do Cruzeiro não pode se safar das mais pesadas críticas. A verdade é essa, a diretoria do Cruzeiro vem fazendo um trabalho péssimo. Thiago Escuro, eu não sei até que ponto participa dessa troca de treinadores, mas o cargo dele diz que ele é o superior, é o chefe dos treinadores, então eu acredito que ele participe. É uma grande decepção, porque de todos esses cargos, de diretores de futebol, Rodrigo Caetano, no Palmeiras o Alexandre Matos, o Thiago Escuro era o cara que desses 3 eu achava que era o melhor. Ele fez boas contratações, Ábila, Sobis, agora o Denilson, mas em matéria de treinadores ele está muito mal e para mim é uma verdadeira decepção. O que você acha, cruzeirense? Qual que é o desempenho que você espera do Mano Menezes? O que você achou da demissão do Paulo Bento? E o que você acha do desempenho do ano dessa diretoria do Cruzeiro? Comente aí, deixa o joinha se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo. Grande abraço, até a próxima.